Salmo 42, versículo 1. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Todos os homens têm sede de alguma coisa. Alguns vivem sedentos por dinheiro, outros por reconhecimento, fama, prazer, segurança, poder ou aprovação. Isso porque o coração humano está constantemente correndo atrás daquilo que acredita que pode trazer algum tipo de satisfação. Mas existe uma sede que somente o homem regenerado a conhece. A sede de Deus. O homem natural pode ter uma vida religiosa, com ética, moral e bons costumes. Pode até mesmo ter um certo entusiasmo com as coisas espirituais. Contudo, ele não anseia de coração, com sinceridade, pela presença de Deus. Ele não ama a comunhão verdadeira com o Senhor. Ele não suspira pelos meios ordinários de graça. Entretanto, todavia, o cristão possui dentro de si um novo princípio de vida, porque o Espírito Santo produziu nele novas afeições. E entre essas afeições está o desejo ardente pela presença de Deus. O Salmo 42 é o cântico de uma alma abatida, afastada da comunhão pública do povo de Deus, privada da adoração congregacional. Mas ainda assim, trata-se de uma alma viva espiritualmente. O salmista sofre porque ama a Deus. Ele geme porque sente falta da presença pública do Senhor. Ele não lamenta a perda de um mero entretenimento religioso, mas lamenta a ausência da comunhão real com o Deus vivo e verdadeiro. E isso faz deste salmo extremamente atual. Afinal de contas, vivemos dias de grande confusão religiosa. Muitos chamados cultos, entre aspas, muitos destes cultos já não são governados pelas Escrituras, mas pelo pragmatismo, pelo emocionalismo e pelas preferências humanas. Muitos cristãos sinceros se encontram dispersos, aflitos e sedentos, desejando uma igreja fiel, um culto escriturístico, a pura pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, a administração correta dos sacramentos e uma comunhão verdadeiramente bíblica conforme ordenado por Deus. O Salmo 42 nos ensina como uma alma piedosa reage quando privada dessas coisas. O texto diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas. A figura aqui é intensa, é uma imagem dramática. O servo não procura água por luxo ou por conveniência. Ele brama porque necessita dela para sobreviver. Trata-se de uma sede urgente, profunda, vital. É uma questão de vida ou morte.
O salmista usa essa figura, essa imagem, para descrever sua própria condição espiritual. Sua alma está exausta, está aflita, está sedenta. E aquilo que sua alma deseja não é outra coisa senão Deus. Sua alma suspira por Deus. É exatamente isso que o salmista diz. Textualmente, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O centro do seu desejo é Deus. Por isso, a doutrina que extraímos deste texto é a seguinte: a alma do cristão anseia e suspira pela presença de Deus nos meios ordinários de graça e sofre profundamente quando é privada deles. Porque o Senhor não apenas salva seu povo, Ele também determinou os meios pelos quais esse povo será alimentado e nutrido espiritualmente ao longo da peregrinação neste mundo. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre tratou com seu povo de forma pactual e congregacional. O Senhor separou para si uma Assembleia Santa, estabeleceu solenidades públicas, ordenou cânticos, sacrifícios, leitura da lei e adoração coletiva diante da sua santa presença. A vida espiritual do povo da aliança jamais foi concebida como uma experiência puramente individual e privada. E é exatamente esse o drama do Salmo 42. Não é nostalgia por uma prática religiosa, não é apego sentimental a Jerusalém, não é amor externo pelo santuário enquanto construção. O objeto do anelo do salmista é Deus. Todavia, esse desejo por Deus está inseparavelmente ligado aos meios públicos de adoração estabelecidos pelo próprio Deus. O versículo 4 mostra claramente essa verdade. O salmista diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, guiava-os em procissão à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O salmista sente falta da congregação, da Assembleia Santa, do culto público e solene no dia do Senhor, do cântico dos salmos, da leitura e pregação das Escrituras, da comunhão do povo de Deus, da casa do Senhor. O sofrimento do salmista nasce do afastamento da vida cerimonial e cultual do povo da aliança. E o texto não explica exatamente o porquê. Talvez perseguição, talvez fuga, talvez crise nacional, talvez exílio temporário. Não sabemos o porquê ele encontra-se nesse estado de privação. Mas isso não é o ponto principal do Salmo. O ponto principal do Salmo é este: uma alma regenerada não consegue permanecer indiferente
quando privada da presença de Deus e dos meios ordinários de graça. Por isso, o verdadeiro cristão não trata essas coisas com indiferença. Ele não considera a congregação um detalhe opcional. Não enxerga o culto como simples formalidade religiosa. Não vê a comunhão dos santos como mera conveniência social. O homem nascido de novo compreende, ainda que imperfeitamente, que Deus manifesta sua presença favorável ao seu povo de maneira especial nos meios ordinários de graça. É precisamente isso que torna a privação dessas coisas tão dolorosa para o salmista. Sua alma desfalece porque foi afastada da comunhão pública com Deus e não goza dos meios de graça. E essa continua sendo, muitas vezes, uma realidade da vida cristã. Sim, muitos cristãos genuínos experimentam o mesmo drama do salmista. Eles estão privados dos meios ordinários de graça. Não são alimentados pela palavra e pelos sacramentos. Não desfrutam da comunhão com os irmãos e da presença pública de Deus. Mas eles continuam amando o culto, a palavra, os sacramentos, a comunhão dos santos, a casa do Senhor e a presença de Deus entre seu povo. Por isso, a ausência dessas coisas produz uma profunda tristeza e angústia na alma regenerada. O verdadeiro cristão pode atravessar períodos de abatimento, perseguição, dispersão e profunda aflição espiritual. Contudo, permanece nele um santo apego às coisas de Deus. Como o próprio Deus diz pela boca do profeta, Jeremias 32:40, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartes de mim. Devemos lembrar, todavia, que toda essa sede espiritual aponta, em última análise, para Cristo. Ele é a rocha ferida no deserto, da qual fluem as águas vivas para o seu povo. Na cruz, o próprio Senhor Jesus experimentou a mais profunda angústia e a mais terrível das dores, para que aqueles que estão nele jamais fossem abandonados por Deus. Cristo é o verdadeiro templo, o único mediador e o sumo sacerdote que nos garante livre acesso à presença de Deus. Portanto, quando a alma regenerada suspira por Deus, ela está, em última instância, suspirando por uma comunhão mais plena com o próprio Cristo, que se comunica ao seu povo pelo Espírito Santo através dos meios ordinários de graça. Uma vez exposta a doutrina, agora vamos confirmá-la através do testemunho do restante da Escritura. Essa verdade aparece repetidamente em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento, vemos que Deus nunca tratou
seu povo como indivíduos espiritualmente isolados. O Senhor sempre reuniu para si um povo congregado diante da sua santa presença. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, o Senhor ordena que Israel seja reunido para ouvir a sua palavra. O texto diz: ajunta-me o povo e os farei ouvir as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. A vida da aliança sempre foi marcada pela reunião solene do povo diante de Deus. O Senhor fala ao seu povo publicamente. No contexto de Deuteronômio, a lei era lida diante da congregação, e o culto não era experiência privada e individualista, mas uma realidade comunitária e pactual. Da mesma forma, no contexto de Neemias 8, vemos o povo ajuntado como um só homem para ouvir a leitura e a explicação da lei do Senhor. Observem como a restauração espiritual de Israel está diretamente ligada à restauração da vida pública de adoração. O povo se reúne, a palavra é lida, a lei é explicada e a congregação responde com reverência, adoração e quebrantamento. Isso demonstra o valor espiritual da Assembleia Santa e dos meios públicos instituídos por Deus. Também em Isaías capítulo 2, versículo 2, encontramos a profecia: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. A linguagem aqui aponta para o ajuntamento do povo de Deus, oriundo de todas as nações, ao redor da sua presença e da sua palavra. Porque o Senhor não salva homens para o isolamento espiritual ou para viverem em mosteiros, mas os salva para viverem diante dele como povo eleito, como povo redimido, como povo da aliança. Nos próprios salmos, essa verdade aparece reiteradamente. Só para citar um único exemplo, no Salmo 27, versículo 4, Davi afirma: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Seu anelo não era mero apego externo ao templo enquanto construção material. Certamente não era isso. Seu desejo era contemplar a glória de Deus e viver em sua presença todos os dias da sua vida. Os santos do Antigo Testamento amavam a habitação pública de Deus, porque compreendiam que ali o Senhor manifestava sua presença ao seu povo. E o Novo Testamento confirma categoricamente essa mesma realidade para o povo de Deus. Em Hebreus 10, 25, somos ordenados a não deixar a nossa congregação como é costume de alguns.
A comunhão visível da igreja não é apresentada como detalhe secundário ou opcional da vida cristã, mas como dever solene do povo de Deus. Porque Cristo não reúne apenas indivíduos dispersos. Ele edifica a sua igreja, a qual comprou com seu próprio sangue, e promete que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O próprio Senhor Jesus também declara em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Existe uma bênção particular, especial, ligada à comunhão santa da igreja. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, vemos a perseverança da igreja primitiva. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Observem como os meios ordinários da graça, os meios ordinários de graça, ocupam posição central na vida da igreja. A doutrina, a comunhão, os sacramentos e as orações. Essa era a vida normal do povo de Deus. Além disso, as Escrituras mostram que Cristo manifesta seu cuidado pastoral no meio da igreja reunida. Ele cuida das suas ovelhas. Ele protege seu rebanho. Ele anda no meio dos candeiros. Ele alimenta seu povo pela palavra. Ele concede dons à igreja. Ele edifica seu corpo. Ele garante que vai apresentar sua noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso, o verdadeiro cristão ama a comunhão dos santos e sofre quando privada dela. A alma regenerada ama a comunhão dos santos e sofre quando privada dela. E é exatamente essa realidade que o Salmo 42 expressa quando o salmista clama: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Uma vez exposta e confirmada a doutrina, passamos agora aos usos, às aplicações práticas. Em primeiro lugar, o uso de exortação. Este texto condena toda a indiferença moderna para com o culto de Deus. Vivemos dias em que muitos abandonam facilmente a doutrina, a reverência, a verdade, os sacramentos e a comunhão da igreja. Há pessoas que passam semanas sem culto e permanecem absolutamente tranquilas, como se não fizesse nenhuma diferença na vida delas. Isso revela muito sobre o estado de seus corações. O salmista, porém, o salmista desfalece. Ele geme, ele chora. Ele está como o servo que anseia por águas. Por quê? Porque sua alma ama a presença de Deus.
Quantos hoje dizem amar a Cristo, mas não possuem qualquer fome ou sede pela palavra, pelo culto ao Senhor ou pela comunhão dos santos? Uma alma sem fome e sede de Deus é uma alma desnutrida espiritualmente. É uma alma que está definhando espiritualmente. É uma alma que talvez siga espiritualmente morta em seus pecados e delitos. A alma do cristão verdadeiro é uma alma bem-aventurada, com fome e sede de justiça, com fome e sede de Cristo, com fome e sede de Deus. Em segundo lugar, uso de consolação. Este salmo também traz consolo aos crentes aflitos e dispersos. Há irmãos que estão afastados da vida eclesiástica, não por rebeldia, preguiça ou desprezo pela igreja, mas porque não encontraram uma congregação verdadeiramente fiel. Eles realmente desejam a pura pregação do Evangelho, um culto regulado pelas Escrituras, fidelidade doutrinária, seriedade espiritual, integridade confessional. Mas muitas vezes só encontram pragmatismo, tradições mortas, superficialidade, antropocentrismo, mundanismo, irreverência e corrupção generalizada do culto. Claro que esses irmãos não devem transformar o isolamento em ideal permanente. O cristianismo não foi feito para uma vida solitária e independente. Observem que o salmista não celebra seu afastamento. Ele sofre por causa dele. Ele não diz, eu não preciso estar junto do povo da aliança. Ele não diz, eu posso ser igreja sozinho. Pelo contrário, ele lamenta, minha alma suspira por Deus. Essa é uma diferença importante. Mas estes irmãos também não precisam. Aliás, vou ser mais enfático. Estes irmãos não devem violentar a própria consciência participando de cultos em igrejas que apostataram da fé evangélica e na realidade se tornaram sinagogas de Satanás. É necessário pontuar para o consolo dessas almas que, embora Deus tenha estabelecido os meios ordinários como o caminho regular para nos abençoar, a sua graça não está rigidamente presa a eles. Em tempos de exílio ou privação forçada, o Senhor é capaz de sustentar seu povo de forma extraordinária. O Deus que fez brotar água da rocha no deserto é o mesmo que mantém viva a fé daquele que, como salmista, está temporariamente impedido de subir ao templo. A privação do meio público não significa necessariamente a privação da mão graciosa e paternal de Deus. O próprio Espírito Santo habita no crente como um penhor, garantindo que a união mística com Cristo não se quebra, mesmo quando a comunhão visível é interrompida pelos mais diversos motivos. Portanto, a estes irmãos,
O Salmo diz: continue esperando em Deus. O Senhor te diz em Hebreus 13:5: não te deixarei, não te desampararei. Em terceiro e último lugar, uso de exame. O que realmente produz sede em nossa alma? O que ocupa nossos pensamentos? O que desejamos? O que estamos buscando? Temos sede de Deus, da verdade, da santidade, da palavra, do culto fiel, da vida piedosa, da comunhão dos santos? Ou estamos satisfeitos e acostumados com distrações religiosas superficiais? O salmista não anela por experiências vazias. Ele deseja comunhão real com o Deus vivo e verdadeiro. E somente uma alma regenerada, alguém que nasceu de novo, que é nova criatura, pode dizer de coração e com sinceridade: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como conclusão geral, podemos dizer que o Salmo 42 nos mostra que a ausência da presença pública de Deus é um sofrimento para o verdadeiro cristão. O regenerado pode perder muitas coisas: conforto, segurança, instabilidade, reconhecimento. Mas uma das dores mais profundas que ele pode experimentar é ser privado da comunhão visível do povo de Deus e dos meios ordinários de graça. E ainda assim, o Salmo 42 não termina em desespero. A mensagem final não é uma mensagem de desalento e de desesperança. Mais adiante, no versículo 11, o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. A alma abatida continua esperando, a alma cansada continua olhando para Deus, a alma sedenta continua buscando pelo Senhor. A alma do cristão pode ter a certeza que Cristo é o autor e consumador da sua fé e que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Porque o Deus que produz sede em seus filhos é também o Deus que satisfaz essa sede em Cristo Jesus, o verdadeiro rio de água viva, diante de cujo trono seu povo jamais terá fome, jamais terá sede e jamais será privado da sua presença. Amém?